que você precisa saber para se sair muito bem em uma entrevista de emprego. Como eu disse para vocês, eu já vi muitos candidatos serem reprovados por falta de preparação. A minha vontade era chamar o candidato no canto e falar: não fala isso. Isso aqui você não pode falar porque te elimina do processo seletivo. Como recrutadora, eu não podia fazer isso, mas agora eu posso fazer isso para vocês. Eu estou falando de uma experiência de 15 anos como recrutadora. Eu sei exatamente o que o recrutador espera de você. É técnica, é preparação. Um candidato preparado supera até o melhor candidato. Porque se esse melhor candidato não estiver preparado, ele não vai saber responder as perguntas, ele não vai saber fazer marketing pessoal durante a entrevista. A primeira coisa é que você precisa cuidar da sua autoestima. Candidatos com baixa autoestima não conseguem se vender. Um dos pilares do marketing pessoal é você acreditar no produto. Se você está ali e você não acredita em você mesmo, como que o recrutador vai acreditar? E uma forma de você aumentar a sua autoestima é a seguinte: se o recrutador te chamou, é porque seu currículo é bom. Ele já gostou do seu currículo e é isso que você tem que ter na sua cabeça. Porque ele não vai perder o tempo dele. Ele não olhou o seu currículo e falou: esse profissional mais ou menos, não tenho certeza, mas eu vou chamar para conferir. Não! Ele já gostou das suas experiências, elas já estão relacionadas com os pré-requisitos da vaga. Lembrando disso, você vai aumentar a sua autoestima. Outra coisa importante: antes de ir para a entrevista, nos dias que antecedem a entrevista, converse com pessoas que te coloquem para cima. Sabe aquelas pessoas que você vai falar que vai para uma entrevista e ela vai falar: nossa, mas está muito difícil, tem muito candidato bom, a gente está numa crise. Isso não te ajuda, isso só te atrapalha. Você precisa ir com uma energia boa. Então cerque-se de pessoas que vão te colocar para cima. Fazer uma lista de gratidão também ajuda. Pense em tudo que você já conquistou até aqui. Outro dia eu estava conversando com uma seguidora minha e ela me disse que ela tinha que fazer uma apresentação para uma entrevista e que fazer uma apresentação era muito difícil. Ela tem um filho de 4 anos e eu falei para ela: você é mãe? O que é mais difícil do que maternar? Você vai pegar essa apresentação e vai fazer. E ela falou pra mim: é verdade, vou fazer essa apresentação. Então pense tudo que você já fez de bom, tudo que você já conquistou, tudo que você é capaz. E isso vai também aumentar a sua autoestima. Primeiro passo é você chegar na entrevista com essa energia, acreditando em você e tendo certeza que você é o candidato ideal para essa vaga. Tem uma coisa muito importante que ninguém te fala: o recrutador, ele torce por você. O recrutador tem meta, gente. A gente tem uma meta. Eu preciso achar o candidato. Quando eu apresento os candidatos bons, 3 candidatos bons para o gestor da vaga, eu sou elogiada por isso. Então, quando você está fazendo a entrevista ali, o recrutador, ele quer que você vá bem. Não tem nada pior do que você fazer um dia inteiro de entrevista e ninguém naquela entrevista se sair bem. Então ele está torcendo por você, ele não está contra você. Ele tem as metas dele e ele tem que atingi-las. E é por isso que ele não vai te contratar se você estiver precisando. Não adianta você querer fazer o recrutador ter pena de você, porque aí ele erra, não contrata a pessoa que ele tem que contratar, a pessoa logo sai e o indicador dele cai. Ele precisa da pessoa aderente à vaga. Então esse é o papel do recrutador. Seleção é comparação. O que é isso? Você pode ser o melhor candidato entre todos e isso vai depender de quem está ali concorrendo com você, ou você pode ser o pior candidato, dependendo de quem está ali. Se você tem candidatos mais preparados, candidatos mais aderentes à vaga, você vai ser o pior. Se você tem no meio ali daqueles candidatos pessoas menos aderentes, você vai se destacar. Então, se você passar por todo esse processo de treinamento e não for aprovado numa entrevista de emprego, provavelmente a gente tinha ali um candidato mais aderente do que você e que também estava preparado. Lembra? Se a pessoa não está preparada, não adianta ela ser mais aderente. Mas a gente pode ter um candidato mais aderente e estar preparado também. Quando você sair de uma entrevista, é muito importante que você saia qual que é a sua parte. Você não tem domínio sobre os outros candidatos. Você tem domínio sobre a sua parte. É sair da entrevista pensando: nossa, arrasei. Respondi tudo, não fiquei em dúvida com nada, soube me vender, sabia falar porque que a empresa deveria me contratar, estudei tudo sobre a empresa. Você sai satisfeito. As suas chances, quando você sai dessa entrevista com esses sentimentos, são altíssimas. Se
você sai da entrevista com algum sentimento de que eu tinha que ter melhorado esse ponto, você já vai anotar na sua planilha. Você precisa ter uma planilha, tem na aba do seu plano de ação, de acompanhamento de entrevista e coloca lá qual que foi a parte que você não foi bem, qual que foi a pergunta que você tem que treinar mais. E isso vai te ajudar para as próximas seleções, para as próximas entrevistas. A partir daí, você não tem mais o que fazer. Você precisa esperar o retorno. Um recrutador, ele vai te dar retorno da entrevista, pelo menos deveria. Eu sei que tem empresas que simplesmente não dão retorno e elas estão erradas. Mas eles não dão feedback, tá, gente? Muitos candidatos têm a expectativa de receber um feedback. O que é feedback? É o porquê que você não foi aprovado. Ah, fulana, você não foi aprovada porque aqui você falou isso, você deixou de falar isso, você não me apresentou isso aqui. Ah, porque o outro candidato tinha essas competências. Esse feedback o recrutador não vai te dar. O recrutador, ele trabalha para a empresa, ele não trabalha para você. Pode até ser que o recrutador, e ele também não tem tempo, né? A vida do recrutador é muito corrida. Pode até ser que o recrutador ou outro dê esse feedback, mas isso não é a obrigação dele. A obrigação dele é que ele te dê um retorno. Então, você tem que estar preparado para fazer a sua parte. E se você sai da entrevista com esse sentimento e não passou nessa, você pode saber que a sua recolocação, que a sua nova vaga de emprego está muito perto. Porque é só uma questão do candidato que estava ali foi mais aderente do que você, a sua vaga já está chegando. Então, essa preparação não é que você vai decorar. Não é que você vai ser um robô, vou chegar lá, vou falar decorado, isso aqui, assim. Não, até porque você não vai decorar, não tem como. É só trazer a consciência. O que é trazer a consciência? É lembrar. Eu preciso lembrar de situações que o recrutador provavelmente vai me perguntar. E tem perguntas, gente, que são típicas, elas vão acontecer. Eu preparei um documento para vocês, está aqui embaixo, você vai baixar esse documento. E vou compartilhar com vocês aqui na tela para a gente passar por algumas perguntas, que são as perguntas que mais acontecem em uma entrevista de emprego. Provavelmente 90% dessas perguntas vão acontecer. Algumas perguntas serão novas. O recrutador também não é uma máquina, ele não pega uma lista e sai fazendo a pergunta. Dependendo de alguma resposta sua, ele emenda uma outra pergunta. Então você pode sim ser pego de surpresa com uma pergunta que não está nessa lista. Mas qual que é a grande maravilha da preparação, né? A preparação, ela ajuda para aquela pergunta que você não está preparado. Ela te ajuda para o improviso. Como assim, Mariana? Você está indo super bem, porque você está todo treinado para responder essas perguntas. Do nada, vem uma pergunta que você não sabe, você não se preparou, você não trouxe para a consciência e vai ter que pensar. Mas como você está indo tão bem, a sua energia aumenta, a sua autoestima também, é mais fácil você se sair bem desse imprevisto. E mais, se tiver uma pergunta ou duas perguntas que você não respondeu 100% brilhantemente ou que você não soube responder completamente, tá tudo bem, porque a maioria das outras você soube. Uma pergunta que vocês me fazem muito é: Mariana, e se o entrevistador me perguntar sobre uma competência técnica que eu não tenho? Você vai falar que você não tem. A gente não pode mentir na entrevista. Mariana, você conhece de ferramentas de Power BI? Olha, ferramentas de Power BI eu não conheço, mas eu tenho uma facilidade de aprendizado. Se você me der aí 2 semanas, eu junto com alguma pessoa me ensinando em um curso, eu já consigo desenvolver os primeiros passos nessa ferramenta. É isso. Você fala da sua vontade, da sua disponibilidade de aprendizado. Não invente que você tem uma ferramenta. É muito melhor você falar que não sabe e está disposto a aprender do que falar que sabe, ser testado e ser eliminado do processo seletivo. Antes da gente entrar aqui para as perguntas, eu quero te falar a diferença de uma entrevista e uma entrevista por competência. Que negócio é esse de entrevista por competência? Entrevista por competência é a melhor entrevista que tem hoje. É uma técnica muito utilizada pelos recrutadores, onde ele vai investigar em fatos passados o seu comportamento futuro. São aquelas perguntas assim: qual foi um erro que você já cometeu? A pergunta está no passado. Me conte um desafio profissional. A pergunta está no passado. Me conte um feedback positivo que você já recebeu e te ajudou no seu desenvolvimento profissional. De novo no passado. Me conte uma situação inusitada que você já viveu na sua carreira, um momento difícil que você precisou usar a criatividade. Perguntas feitas no passado são mais difíceis de serem inventadas. Porque se eu pergunto assim para você:
Como que você faz se você tiver um conflito? Gente, quem vai responder que não vai bem num conflito? Ah, num conflito eu consigo me sair bem. No futuro, a gente faz o que a gente quiser. No passado, eu tenho que contar um caso. E é por isso que você precisa treinar. Você vai lembrar desses casos todos, os melhores da sua carreira, os que você pode fazer seu marketing pessoal, você tem que lembrar disso antes. Se você não tem muita experiência, esses exemplos vão ser relacionados à vida acadêmica. O próprio recrutador sabe que você não tem experiência e ele vai fazer as perguntas mais focadas, direcionando a outras áreas que não a sua experiência profissional. Aqui nesse documento que tem na aula, eu coloco quais são as perguntas gerais e quais são as perguntas por competência, para vocês conseguirem identificar de forma mais fácil. Uma outra coisa importante é que você precisa saber tudo sobre a empresa. Você vai estudar a empresa no LinkedIn, você vai estudar a empresa lá no Glassdoor, que é o antigo Love Mondays, digita aí que você vai achar, lá fala sobre a empresa. Esse site é maravilhoso porque os funcionários falam sobre a empresa. Você vai estudar a empresa no site da empresa. Hoje você consegue ter todas essas informações. Você precisa saber da missão, da visão, dos valores, quais são os negócios, qual a fatia de mercado dessa empresa, né? Se é uma empresa que está grande no mercado ou se ela tem uma fatia pequena de mercado, quais são os principais concorrentes. Isso tudo, além de poder ser perguntado diretamente, o que você sabe sobre a nossa empresa, você também pode utilizar desse seu conhecimento para linkar com as suas competências na hora de dar uma resposta. Você pode aproveitar essas informações na hora de fazer seu marketing pessoal. Isso já é básico, já foi diferencial saber sobre a empresa. Hoje não é. Se você não sabe sobre a empresa, você provavelmente vai estar fora. Por que você quer trabalhar aqui? Outro dia um candidato me respondeu assim: ah, porque eu vi essa vaga lá no feed do LinkedIn e me cadastrei. Não, gente, eu não quero um candidato. O recrutador não quer um candidato que quer trabalhar em qualquer lugar. Por mais que seja isso, você tem que passar na entrevista que você quer trabalhar ali. Por que aquela empresa? O que você se identifica com aquela empresa? O que ela tem de bacana? Então é importante demais que você conheça tudo sobre a empresa. Esse é um dever de casa. Se você já tem a lista de empresas que você quer trabalhar, você já pode ir estudando devagarinho essas empresas. Antes da entrevista, claro, você vai se aprofundar. Mariana, tô indo para uma empresa em consultoria e eu não sei a empresa que eu vou. Então não tem como você fazer. Como que você vai fazer? Você não vai estudar. Você vai estudar as empresas que você quer trabalhar, porque pode ser que seja uma delas. E aí, se for, você conhece a empresa mesmo sem saber para onde você está indo fazer a entrevista. Eu vou compartilhar com vocês esse arquivo que está aqui embaixo para a gente passar sobre essas perguntas, que são as principais perguntas de uma entrevista de emprego. Aqui está o roteiro. Geralmente, a empresa ela vai pedir para você falar um pouco sobre você ou um pouco sobre a trajetória profissional. Então a primeira pergunta é essa: oi, tudo bem, fulano? Fala um pouco sobre você. Esse sobre você não pode se enganar e começar a falar: ah, eu sou casada, tenho filho, faço isso no final de semana, não. O sobre você é profissional. Ah, eu sou psicóloga, me formei. Traz sempre para a vida profissional. Tem recrutador que vai querer saber da sua vida pessoal? Não deveria, porque isso não tem nada a ver com as suas competências. Mas se ele perguntar, você responde, tá tudo bem também. É só você não dar foco. Vou te dar um exemplo. Tem recrutador que vai perguntar se você tem filho pequeno. O que isso tem a ver? Não tem nada a ver. Mas você tem que estar preparado para essa resposta. O pior, né, gente, é que essa pergunta é feita só para as mulheres. Os homens não recebem esse tipo de pergunta. Então nós mulheres temos que nos preparar para responder: ah, eu tenho um filho de 3 anos, mas eu tenho uma rede de apoio, ele fica com a avó, com a babá, com a creche. Mesmo que não seja essa rede toda. Mariana, mas não pode mentir. Não pode mentir sobre competências técnicas. Mas sobre esse tipo de pergunta, que é preconceituosa, você precisa levar uma solução. Porque, infelizmente, o mercado te tira se ele acha que você vai faltar por causa do seu filho. Tem recrutador que pergunta se seu filho ficar doente. Então, esse tipo de pergunta não atesta nenhum tipo de competência, mas você, candidato, precisa estar preparado para ela, principalmente você, candidata. E aí você vai falar que tem uma rede de apoio e que isso não é um problema para você. Finalizar com essa frase, você, tipo assim, fecha, não dá espaço. Ah, eu tenho uma rede de apoio, ele fica com a avó, com uma outra pessoa que me ajuda, não é um problema para mim. Acabou essa pergunta. Mas traga a resposta do fale um pouco sobre você para o lado profissional. Quando ele perguntar, fale sobre a sua trajetória profissional,
você vai falar, lembra da sua linha da vida? Você vai falar em alguns minutos, 5 a 7 minutos, um pouco da sua trajetória. Fale o seu nome, sua formação, sua área de atuação e pontue as suas principais experiências. Você vai só dar ênfase e descrever rapidamente as experiências que estão relacionadas à descrição da vaga. Aqui é importante eu enfatizar para vocês o quanto que a descrição da vaga é ouro em pó. É sobre aquela descrição de vaga que o recrutador quer comparar com o seu currículo. Então, nessa hora, fale sobre a sua trajetória profissional, você vai dar ênfase nas atividades que estão relacionadas à descrição da vaga. Você não vai contar em 1990 quando você era telefonista. Você vai falar da sua trajetória rápida, mas você vai falar de agora, de gerenciamento de projeto, que está lá na descrição da vaga. Se aqui você já fala tudo o que ele quer ouvir, lembrando, sempre com verdade, né? Você precisa ter essas experiências. Então, se você não tem todas, você vai enfatizar as que você tem, o recrutador nem entra em experiência por experiência perguntando para você de cada uma delas. Ele acaba se dando por satisfeito. Então aqui, de forma estratégica, você vai estudar a descrição da vaga e vai responder. A descrição da vaga já te diz o que o recrutador quer escutar ou o que ele vai responder. Então, às vezes, tem lá na descrição da vaga, fazer entrevista por competência. E eu estou entrevistando uma pessoa para trabalhar como recrutadora na minha empresa. E ela não fala que ela faz entrevista por competência. E aí eu tenho que perguntar, em qual dessas experiências você já fez entrevista por competência? Se você já fala, ele não te pergunta nada disso, você mesmo conduz a entrevista dessa forma. Então, essa pergunta, fale sobre a sua trajetória profissional, ela é muito importante e estratégica para você responder. Como responder sobre pontos fortes e pontos fracos? Está aqui essa pergunta. Quais são seus pontos fortes? Quais são seus pontos fracos? Essa não é uma pergunta por competência, porque ela não está voltada para o passado. Só que aqui vai ter uma dica para você, o pulo do gato, para você se diferenciar dos outros candidatos. Essa pergunta, o recrutador quer ver se você se conhece, se você conhece suas potencialidades, se você sabe as suas fraquezas. A gente só se desenvolve quando a gente reconhece na gente aquilo que a gente precisa melhorar. A maioria dos candidatos vai simplesmente responder: meus pontos fracos são esse, meus pontos fortes são esse. Sou determinada, organizada e criativa. E isso não quer dizer nada para mim. O que você vai fazer? Você vai dar uma resposta por competência. Que isso, Mariana? Não é uma pergunta por competência. Ele te perguntou diretamente quais são os seus pontos fortes. O que é uma resposta por competência? Você vai dar o exemplo. Eu sou uma pessoa muito organizada. Vou te dar um exemplo. No meu último trabalho, a rede era muito desorganizada. Para a gente fazer um relatório, a equipe demorava em torno de um dia. Eu organizei tudo de uma forma que o tempo mudou para meia hora. Em meia hora, a gente passou a achar os arquivos e elaborar esse relatório. Esse é só um exemplo hipotético para você entender que você tem que dar um exemplo. Que bacana! Aí sim ela é uma pessoa organizada. Eu começo a ter um pouco mais de credibilidade, porque você traz um exemplo para mim. Eu sou uma pessoa criativa. Acabou, o candidato que está concorrendo com você. Eu sou uma pessoa extremamente criativa. Vou te dar um exemplo. Agora, na pandemia, aconteceu essa situação. Eu sou uma pessoa com facilidade de adaptação. Agora, na quarentena, aconteceu isso. Eu consegui me adaptar rapidamente. Tudo isso vai enriquecer a sua resposta, vai te diferenciar demais dos outros candidatos. Eu vou te falar, os outros candidatos não vão responder dessa forma e você vai ter esse diferencial. Então lembre-se, pontos fortes, resposta por competência. Na tão temida pergunta de pontos fracos, você vai responder primeiro um ponto fraco técnico. Qual ponto fraco técnico seu, e aí a roda das competências pode te ajudar, que não é tão requisito, não é essencial para a vaga. Às vezes ele é desejável, tá? Então eu preciso ter Excel avançado e desejável um Power BI. Olha, o meu ponto fraco é que o meu Power BI está muito básico ainda, o meu Excel é avançado, mas eu ainda preciso fazer um curso, estou me programando para entrar nesse curso. Meu ponto fraco é o meu inglês, que não está fluente ainda. Claro, o inglês não pode ser pré-requisito para a vaga, né, gente? Mas você vai trazer ali um ponto fraco e acabou, não fala mais nada. Pode ser que o recrutador se dê por satisfeito. Pode ser que não e ele te pergunte um ponto fraco comportamental. Eu sempre pergunto, me fala então um ponto fraco agora comportamental. Você então já tem que ter em mente uns 2 pontos fracos comportamentais.
Você não vai sair falando desse ponto fraco comportamental, mas se te perguntarem, você precisa saber. Eu não vou te dar aqui a resposta de quais pontos fracos você vai falar ou não. Isso depende do seu autoconhecimento. Você não pode falar uma coisa que te prejudique diretamente para aquela vaga, mas tem que ser um ponto que realmente você precisa desenvolver. Você fala desse ponto e fala o que você está melhorando. Quais são as atitudes que você já está fazendo para desenvolver esse ponto que você já reconheceu. Você pode lembrar, por exemplo, de algum feedback negativo que você recebeu de algum líder, de alguém da sua equipe e contar esse exemplo. Importante no ponto fraco, mostrar uma debilidade sua que você reconheceu e que você está desenvolvendo. Mas lembre-se, comece pelo ponto fraco técnico e espere o recrutador te perguntar de ponto fraco comportamental. Se ele não te perguntar, você não precisa falar. Vamos continuar aqui na lista das perguntas. Aqui a gente tem duas perguntas que confundem muito vocês. Qual o seu maior desafio profissional e fale de uma conquista profissional? A mesma resposta pode servir para desafio ou pode servir para conquista. A diferença é que o que você responder para desafio, você não pode só falar: ah, meu maior desafio profissional foi implantar um sistema tal. Tá bom, mas qual foi o desafio? Ah, foi implantar o sistema. O desafio é porque eu tinha pouco tempo e uma equipe pequena. E como que eu superei esse desafio? Então, fale a situação, traga exatamente qual foi o desafio e fale como que você superou. A gente acabou trabalhando 2 finais de semana seguidos, eu deleguei para a equipe conforme o perfil das pessoas. Fale como que você superou o desafio. E na conquista, você vai falar só a conquista. A minha grande conquista foi participar da implantação do projeto XPTO. Então, na conquista, você conta a conquista. No desafio, você pontua exatamente qual foi o desafio e como que você fez para superá-lo. Pode perguntar a sua formação, por que você escolheu sua faculdade, os seus objetivos profissionais atuais, como que você se vê daqui a 5 anos. O que o recrutador espera aqui? Que você se enxergue dentro do negócio dele. Ah, daqui a 5 anos eu já quero ter mostrado resultados para a empresa, já quero ter crescido profissionalmente, já quero ter feito uma outra pós-graduação. Você vai falar profissionalmente que você se enxerga dentro daquela empresa. Por que você se interessou por essa vaga? Você precisa estudar a vaga, você precisa estudar a empresa e falar os motivos, né? Porque essa vaga é totalmente aderente à área de atuação, eu gosto muito de atuar, porque essa empresa é isso, isso, aquilo, e eu me identifico com os valores. Então você precisa formular bem essa pergunta. Fale de um erro que você já cometeu, as pessoas têm medo de falar sobre isso, tá tudo bem. Aqui eu quero saber da sua capacidade de assumir erros. Gente, não cometi nenhum erro. Não é possível, não é possível. Com certeza você já cometeu. Por isso que você tem que se preparar e lembrar com antecedência. Fale de um erro e como que você fez, assumiu o erro e como que você corrigiu esse erro. Descreva o líder e um subordinado ideal. Essa pergunta também aparece. Como você gostaria que fosse seu chefe? Como você gostaria que fosse seu subordinado? Aqui é legal você descrever realmente como você gostaria, mas enfatizar que você é adaptado a conviver com pessoas diferentes desse seu ideal. Então assim, meu líder ideal é assim, assim, assado, mas na verdade eu nunca tive um líder assim ideal na minha carreira. Eu aprendi a conviver com todos os estilos de liderança que eu tive no decorrer da minha trajetória profissional. O importante aqui é isso, é você falar que você se adapta a outros perfis além do seu perfil ideal. Ele pode te perguntar se você pudesse voltar no tempo, o que mudaria na sua vida profissional. O que te dá mais medo quando você pensa em trocar de emprego, se você está trabalhando? Quais são os sonhos que você tinha quando escolheu sua profissão? Por que você gostaria de trabalhar nessa empresa? Essa pergunta é muito estratégica. Como que você acredita que pode contribuir para a empresa? Aí eu pergunto para o candidato, como que você pode contribuir para a empresa? O candidato não sabe responder. Você só sabe responder isso se você se conhece e se você conhece a atividade. Eu posso contribuir para a empresa com essas minhas competências, com essas minhas habilidades. A empresa tem foco em resultado, eu sou uma pessoa também muito focada em metas. Imagina se a empresa não é focada em meta e você fala isso. Então você precisa conhecer a empresa e se conhecer e se preparar muito bem para essa pergunta. O que tira seu sono, o que brilha seus olhos, são perguntas novas em entrevista de emprego. Leve para o lado profissional. O que tira meu sono, meu filho doente? Não pode falar isso na entrevista. São coisas da sua vida relacionadas à sua área profissional. Por que eu deveria contratar você? Por que eu deveria contratar você? Essa pergunta, o recrutador te dá a chance de você fazer seu marketing pessoal. E aqui o que você vai responder? Você vai falar, você deveria me contratar porque eu tenho
essas habilidades que estão linkadas à vaga, você vai linkar lá na descrição da vaga. Eu sou um candidato 100% aderente ao cargo, ou 80%, ou bastante aderente ao cargo. Também tenho essas competências, pode falar das competências comportamentais, e você finaliza falando que você se compromete. E eu me comprometo a entregar os resultados esperados pela empresa. Se comprometa com isso, porque eu tenho certeza que você vai entregar. Então, no final, você se compromete e assim você fecha com chave de ouro, porque geralmente essa é a última pergunta da entrevista. Ainda tem a pergunta sobre pretensão salarial, mas a gente vai ter uma aula só sobre pretensão salarial nesse módulo. Como que você faz para definir sua pretensão salarial? E aqui embaixo eu coloquei alguns exemplos de perguntas por competência. Do lado de cada pergunta, eu coloquei a competência que ele está avaliando. Mariana, quais dessas perguntas vão acontecer? Não sei, porque depende da competência que aquela vaga está precisando. Então, se eu preciso de uma pessoa com negociação, eu venho aqui e vou fazer essa pergunta de negociação. Então, você vai ver quais são as competências que a vaga está pedindo e vai se preparar para esses exemplos dessas perguntas por competência. Não fique pensando o que o recrutador está pensando, ele olhou para cima, não está gostando, olhou para baixo. Isso também não te ajuda. Tem gente que me pergunta assim, o que o recrutador quer saber? Ele quer saber aquilo que ele perguntou, ele só quer te conhecer. Então não é para ficar viajando nas caras do recrutador. Chega ali, responde tudo que você sabe, tudo que você treinou e lembre-se, ele só quer saber aquilo que ele te perguntou, porque ele precisa validar e conhecer o seu currículo mais profundamente. Se você está há muito tempo fora do mercado, essa é uma pergunta que vai aparecer. Às vezes você se dedicou à maternidade, às vezes você foi empreender, ou foi fazer um ano sabático, ou foi estudar, enfim, por algum motivo você está fora do mercado. Fale a verdade e pontue nesse momento os seus aprendizados nesse período. Independente do motivo, eu tenho certeza que você teve aprendizados. Então você vai pontuar, fiquei fora do mercado por esse motivo e nesse período eu aprendi isso. O mais importante para quem está fora do mercado há um tempo é se atualizar. Então, se você está fora do mercado por um tempo considerável, 2, 3 anos ou mais, é importante que você esteja fazendo cursos. A maior preocupação de um gestor ou de um recrutador é que você não esteja atualizado e isso você resolve estudando. Se você já tem uma viagem marcada, às vezes vocês me perguntam isso, Mariana, eu já tenho uma viagem marcada para março de 2021, já falo na entrevista? Não vai falar no início da entrevista, provavelmente você será eliminado. Você vai esperar o processo correr um pouco e antes de ser contratado, você vai falar. E aí você tem duas opções. Ou você pergunta se está tudo bem, você tirar as férias, depois pagar com hora extra. Ou você pergunta se é possível, mas diz que se não for possível, você vai desmarcar ou remarcar a viagem. Isso tudo vai depender da importância da viagem e da importância dessa sua recolocação nesse momento. Se o recrutador marca a entrevista num horário que você não pode, tá tudo bem, você pode falar para ele, olha, nesse horário eu tô trabalhando, será que a gente consegue fazer às 6 horas, meio-dia, às 8 horas da manhã? Você pode sim negociar o horário com o recrutador. 80% das vezes ele vai considerar o seu pedido. Ele só não vai conseguir se realmente ele não tiver outro horário. E aí cabe a você entender se vale a pena ir na entrevista ou não. Se você está trabalhando e a entrevista for no meio do seu horário de trabalho, não tiver como negociar, você fala que você tem que resolver um problema pessoal e você vai fazer a entrevista. Você não mente, mas também não fala a verdade que está participando de um processo seletivo. Não pergunte na entrevista sobre salário e benefícios. Na primeira entrevista, se o recrutador falar, ótimo. Se ele não falar, não é adequado você perguntar. Aqui embaixo também tem um PDF com as 10 melhores perguntas para você fazer para o recrutador. No final da entrevista, ele vai falar assim para você. Você quer saber de alguma coisa? Tem alguma dúvida? Quer me perguntar? E é muito bacana quando o candidato tem perguntas estratégicas. E foi isso que eu preparei nesse material aqui para vocês. Você não vai fazer as 10 perguntas, você vai ler, vai avaliar qual que você se sente mais confortável e escolhe umas 2 perguntas para você fazer para o recrutador. Pra gente finalizar, aquelas dicas básicas que você já escutou, mas eu não posso deixar de falar. Cuidado com a sua roupa na hora da entrevista, com a sua linguagem. A entrevista é um processo formal, profissional, não é para você falar gírias. E olhe sempre nos olhos do recrutador. Nada pior do que conversar com alguém que está olhando para outros lados da sala. Olhe nos olhos, passe segurança, demonstre interesse. Um candidato deitado na cadeira, braço cruzado, não passa credibilidade.
o seu corpo fala e a sua postura corporal também vai te ajudar a ser aprovado na entrevista de emprego. Agora é hora de você baixar os PDFs, treinar as perguntas. Eu te indico que você responda escrevendo cada uma delas, inclusive as perguntas por competência. Nem todas podem aparecer, mas você já vai estar preparado para todas elas. Responda, converse com alguém, fale para alguém depois sem ler, treine em casa. Esse é o melhor processo de preparação para você arrasar numa entrevista de emprego. Um beijo, tchau!